Bom dia, irmãos. Estão me ouvindo? Alegria, um privilégio estar aqui nessa manhã, podendo compartilhar a palavra de Deus e dar sequência, essa série de exposições aí sobre as cartas de João. Vamos abrir o texto, então, 1 João. Último versículo do capítulo 2, versículo 29, leremos até o 3, no versículo 10. Eu vou ler na versão Almeida, século 21. Se você tem outra, pode só ouvir ou acompanhar a leitura com os olhos. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei. Pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama a seu irmão. Senhor, pedimos a Tua luz, porque quando acessamos a Tua palavra, cremos que ela é suficiente para falar a nós. Tudo o que precisamos saber está aqui, Senhor. Acerca de Ti, acerca de nós mesmos e acerca da criação e das nossas relações com o mundo. Então, Senhor, que aquele que prega não seja corrompido, Senhor, por vontade própria, que aquele que prega seja simplesmente um canal daquilo que Tu mesmo quer nos falar nessa manhã. E aqueles que ouvem, Deus, possam receber a Tua palavra como vontade Tua para nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nessa tarefa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que segue aquilo que foi exposto até então, pelo Franklin e Tiago, eu apenas assisti a última ministração do Franklin aqui, isso me deu um certo trabalho, eu tive que voltar em algo do texto, mas de qualquer forma se faria necessário explicar um pouco do contexto em que João está fazendo essa exposição, por dois motivos. Um, porque ele, como um bom judeu, ele faz a sua exposição de forma circular, Os judeus, eles tem essa ideia de repetir muitas vezes a mesma coisa, falar sobre elas mais de uma vez. E é o que a gente vai ver acontecer aqui.
né? Se vocês acompanharam os sermões até aqui, vocês perceberam que ele vem falando dessa relação da prática cristã, da vida ordinária de um cristão e o enfrentamento, né, dos pecados que nos assediam diariamente. Ele trata isso no capítulo 1, 2, né, ele fala da impossibilidade do crente, né, viver na prática do pecado. Capítulo 2, ele vai acentuar um pouquinho mais, né, essa discussão, e ele vai tratar aí desses temas que o Franklin chamou aqui na semana passada, de provas, né, que provas são essas? E eu gostaria de explicar isso um pouco mais para dar o contexto. Mas é muito importante você ter em mente que João está tratando da conduta cristã, da vida moral de um cristão. E a vida moral do cristão é uma parte da vida cristã, porque nós entendemos que toda a vida cristã, como disse o Franklin aqui semana passada, é uma vida vivida no Espírito. Então não há como a gente dissociar uma parte da experiência cristã ou da vida ordinária como sendo mais santa, mais sagrada. Esse é um erro, inclusive era um problema que João estava enfrentando aqui. Porque na cabeça, né, dos apóstolos, na cabeça dos discípulos, toda a vida é vivida diante de Deus. O homem, nas Escrituras, ele é visto como um ser integral. Então não existe uma parte da vida que é mais importante do que outra. E João vai tratar desse assunto aqui, né? Qual é o ponto central que ele vai discutir? Ele vai falar das provas, eu quero citá-las aqui novamente, apenas para contextualizar, mas ele vai reforçar essa prova que é tão importante, que é a prova da justiça, que é a prova da obediência. É por isso que alguns, na sua Bíblia, aí, possivelmente o texto, a partir do versículo 1, é a manifestação dos filhos de Deus, né? Muitas Bíblias trazem esse texto, esse título para esse trecho, porque é assim que ele conclui no versículo 10. Né? Qual é a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus? Qual é o pensamento que aquele que serve a Deus tem e aquele que não serve tem? O que distingue? Quais são as marcas que distinguem um cristão de um não cristão? Esse é o que João vai querer provar para nós. Gostaria apenas de mudar os termos para a gente contextualizar melhor e também para usar termos que são mais próximos de nós. Quando ele vai tratar lá no capítulo 1 e 2 sobre a conduta cristã, isso é um tema que eu vou trazer aqui alguns textos bíblicos para enriquecer o entendimento da tradição, né, judaico-cristã sobre a obediência. Esse é o primeiro das três bases, né? Lembra das três provas que o Franklin disse? Obediência, amor e doutrina. A obediência, ela é tratada na literatura com um outro nome grego, nome chamado de ortopatia. O que é ortopatia? A gente, no nosso contexto ocidental, a gente entende erradamente que toda a experiência cristã deve passar pelo crivo das sensações, das emoções. Esse é um grave engano que, inclusive, os gnósticos daquela época, alguns apregoavam, né, esse ensino. O que é a ortopatia? O que é essa prova da obediência? Ortopatia, eu quero usar o termo no sentido hebraico da palavra, que diz do sentimento correto sobre como se faz alguma coisa. E é importante dizer essa palavra sentimento, porque é isso que significa em grego, porque sentimento no contexto judaico-cristão não significa apenas meras sensações, não são experiências psicológicas acerca de Deus. Não é chorar durante um culto, não é achar que está cheio do Espírito porque arrepiou naquele dia. O sentimento correto acerca das coisas diz da expressão daquilo que se crê. É como você manifesta aquilo que você crê. Esse é o ponto fundamental para todo judeu. O judeu, quando começa a ensinar o seu filho sobre como praticar a vida cristã, esse é o texto áureo. Jesus foi perguntado lá em Marcos capítulo 12, Senhor, qual que é o maior dos mandamentos? Ele cita esse trecho que tem na cabeça de todo hebreu. E amarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio 6, 5 em diante. O que é o amor? O que é o sentimento correto sobre as coisas?
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, tudo que você sente deve servir a Deus. E de todo o teu, essa palavra é difícil em hebraico, que a palavra lá é meod. Meod não tem tradução em português, de todo o teu muito. Algumas Bíblias traduzem poder, toda a tua força. Mas a palavra ali é que tudo que você produz, tudo que você faz na vida, deve ser a expressão desse amor que você tem a Deus. E aí o próprio Moisés vai explicar isso, né? Então ensina o teu filho no caminho, quando estiver andando, sentado pelo caminho, por aí vai. Veja que o sentimento correto é a expressão prática daquilo que a pessoa crê. E é isso que João tem em mente quando ele está falando essas coisas. Ele não coloca essas 3 provas do nada. Ele não está inventando nada. Isso já estava ensinado pela lei de Deus. Se você ama a Deus, você tem que fazer alguma coisa. Isso é o sentimento correto. João capítulo 14, 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos, e o quê? E os guarda. Essa é a prova do amor cristão. Se você ama a Deus de verdade, você tem que guardar os mandamentos e praticar os mandamentos. Guardar significa isso. Jesus ensina em consonância com o que Moisés ensinou e com o que João está ensinando aqui. Lembra, meus irmãos, que no capítulo 2, ele combatendo aí esse pensamento, né, que o Franklin até mencionou aqui semana passada, dos gnósticos que achavam que tinham um conhecimento superior sobre as coisas. João diz aí, se você voltar uma página na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 4, aquele que diz ter conhecimento e não guarda os mandamentos, é o quê? Mentiroso. Olha porque essa base, essa prova é tão importante. Porque se você tem o conhecimento correto sobre as coisas, e só o conhecimento correto, sem a prática, você se torna um imoral. Só saber das coisas vai te tornar alguém obstinado, autossuficiente. Olha o risco do que João está ensinando, se não for bem compreendido. Por um lado, se você reduzir toda a experiência cristã ao sentimento, você se torna um sentimentalista. Então, o excesso só da obediência pode te tornar um obstinado, mas a falta da obediência pode te tornar, né, um sentimentalista. Você acha que o que tem que fazer, o que tem para ser vivido sobre Deus é apenas o que você sente. Esse é um erro. A segunda prova é o amor cristão. E o que é o amor cristão? É a ortopraxia, para usar o termo. É o procedimento que é gerado pelo sentimento correto. Se você ama a Deus, você ama o seu irmão. Quantas vezes nós não lemos isso nas Escrituras? Ou seja, a prática correta é o conhecimento em ato, em ação. Essa é a prática cristã. Então, conhecer a verdade precisa levar o cristão a fazer coisas corretas, a amar. A expressão do conhecimento é o amor. Olha o engano novamente. Se a gente pratica coisas corretas, se você só ama, né, e hoje a gente vive num mundo de reducionismo, né, pessoal? Quem de nós nunca ouviu? Então é só amar, né? Deus é amor. Então toda forma de amor é válida. Isso é o reducionismo. Não, isso está errado. Porque se você só ama, a sua vida se torna opaca. Sabia disso? Sua vida fica sem cor. Você se torna um cínico, muito provavelmente. Quando alguma coisa vier sobre você, você vai culpar a Deus. Porque você acha que o amor responde tudo. João está falando que não. João está dizendo que não. Até aquele teólogo aí, né, o Renato Russo, sabia disso, né? Quando ele canta lá. Eu não quero aqui justificar a teologia dele, mas alguma coisa ele viu em Coríntios capítulo 13, né? Se eu não amar, nada vai valer. É claro que ele está lendo o texto, mas ele não entendeu nem o que é o amor, mas alguma coisa ele viu lá, ele sabia que tinha alguma coisa ali.
Porque se eu não amar, eu nada serei. É verdade. A gente não vai cobrar a exegese correta aqui do Renato, mas a gente precisa entender que se por um lado a gente acha que toda a vida cristã se reduz ao amor, você vai ter problemas sérios com isso. Por outro lado, a gente se exceder também no amor, você se torna um ativista. A gente começa a fazer coisas achando que essas obras, por assim dizer, são capazes de nos redimir. É isso que João está querendo ensinar. E a terceira prova é a prova da doutrina. Ortodoxia. É disso que ele vai tratar aqui nesse texto. É a crença correta. É o crivo da razão. É o motivo pelo qual você faz as coisas. Se você tem a doutrina correta, a chance de você se tornar um herege também é grande. Sabe por quê? Porque você acha que só você está certo. Se você é o guardião, o paladino da verdade, e ninguém mais tem a revelação sobre Deus, você pode até achar que é dono da verdade absoluta. E esse é o risco que João está querendo defender os irmãos aqui. Porque quando você acha que só você tem a doutrina correta, você se torna um fundamentalista. Você se torna alguém duro. Você se torna alguém impossível de diálogo. Entende por que João usa esses 3 pilares para dizer que a vida cristã tem que se apoiar em cima dessas 3 coisas? Vida correta, sentimento correto, procedimento correto, prática correta, conhecimento correto e a aplicação disso tudo através do amor cristão de forma correta também. É disso que ele vai tratar nesse texto, e é assim que ele começa. Olha na sua Bíblia. Se sabeis que Deus é justo, versículo 29, sabeis que todo aquele que pratica a justiça, do que ele está falando? Da prática, é nascido de Deus. Por que essa partícula "se" está aí? Porque ela quer reforçar o texto. Lá no texto grego, geralmente a partícula "se" é uma condicional. É um condicionante, mas nesse caso aqui, ele está sendo usado como uma pressuposição. Você já devia saber que se Deus é justo, então aquele que pratica a justiça procede de Deus, é nascido de Deus. E isso é muito importante. Por quê? Porque essa palavra, ela aparece muitas e muitas vezes em todo o Antigo Testamento. É o justo. De que justiça que João está tratando? Da justiça própria que os homens são capazes de fazer por si mesmos? Ou da bondade inerente a todo ser humano? É óbvio que não. João tem em mente muitos textos das Escrituras Sagradas. E um deles é Jeremias 23, versículos 5 a 6, que diz: virão dias, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo. Essa palavra em hebraico é tsamar tzadik. Um rei. Quem é esse renovo justo? É um rei que vai agir com sabedoria, executando toda a justiça e direito na terra. Nos seus dias, nos dias desse justo, quando ele aparecer, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este é o nome com que ele será chamado. Qual é o nome do justo, desse renovo? Adonai Tzidkenu. O Senhor é a nossa justiça. João tem esse texto em mente. Sabe o que a palavra tzadik, justo, significa em hebraico? No contexto das Escrituras? É quando alguém é colocado na posição correta. É isso que significa. O justo é alguém que é colocado na posição correta. A imagem que o hebreu tem na cabeça é aquela daquelas balanças antigas, que inclusive é o símbolo da justiça, não é? Essa palavra tzadik remete àquele fiel da balança. Sabe aquele pontinho, quando as duas coisas se equilibram e fica exatamente mostrando que uma parte é igual à outra? Isso que significa justiça. Deus equilibra a sua vida ao ponto de você ser capaz de daqui para frente
fazer coisas boas. Você só pode fazer coisas boas se você for ajustado. Se alguém te tornar justo, lembra lá de Gênesis capítulo 15? Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ele podia fazer alguma coisa por si mesmo? Não podia. Se de Deus não recebesse a justiça, não podia fazer nada. Continuaria um pagão, sem luz, vivendo a própria sorte. E a Bíblia vai falar disso, desse termo, tzadik, em vários homens. Outro é Noé, Gênesis capítulo 6. Noé era um homem, a palavra lá é essa, tzadik, ou seja, isso remete a algo que vem de fora. Deus colocou ele na posição correta, e por isso ele se tornou íntegro. Tzadik e tamim, a palavra lá. Ele é justo e íntegro e reto. O seu procedimento foi corrigido pelo próprio Deus. Então, meus irmãos, a retidão a que João está se remetendo aqui, é essa postura correta que é recebida. Essa é a prova do novo nascimento. O que ele vai dizer em seguida depende desse conhecimento. Se você sabe que Deus é o justo, então você pratica a justiça. É isso que ele está dizendo. E aí ele prossegue. Os versos 1 a 3, esse capítulo, até o versículo 10, tem essas duas divisões. O verso 1 a 3 e de 4 a 10. Embora o versículo 10 seja apenas a conclusão, a transição para o outro tema que ele vai tratar. Mas dos versos 1 a 3, o que João está querendo demonstrar é que aquele que reconhece o justo, ele cria uma expectativa sobre como viver a partir dessa justiça que ele recebeu. Olha o que ele diz no verso 1. Vede com que grande amor o Pai tem nos concedido. Que amor é esse? De sermos chamados filhos de Deus. E é isso que nós somos de fato. O que João está querendo dizer aqui é que o ponto que ele quer reforçar no seu argumento é que as atitudes cristãs refletem os atributos divinos, e não o contrário. Não são os nossos atributos, não é a nossa capacidade, os nossos méritos que refletem Deus. Se você não receber de Deus, se você não reconhecer que tudo que você faz procede de uma fonte, procede do próprio Deus, e você só tem acesso a isso quando você se torna filho, quando você é adotado nessa relação, quando você é introduzido nessa nova realidade. Sem ser filho, você não tem nem a capacidade de exercer o mérito, porque o mérito existe, ele só não é seu, ele é de Deus. A prática cristã exige que você reconheça que esse bem, essa capacidade de praticar o bem, não procede de você mesmo, procede de Deus. Você recebeu de Deus essa habilidade. E é por isso que você precisa ter confiança. Que confiança é essa? João diz isso lá no seu Evangelho. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a prerrogativa de serem chamados, o chamado é eficaz. Deus é que chama para você se tornar filho. A sua relação com o próprio Deus mudou tudo na sua vida. Por quê? Porque Deus te chamou de forma eficaz e não tem como não responder. Você pode até querer resistir, mas se o chamado de Deus para se tornar filho, essa é a diferença, O que muitas pessoas não entendem acerca dessa doutrina, é porque Deus não obriga ninguém a se tornar filho. Ele move a sua liberdade, Ele modifica a sua compreensão acerca da vida, acerca de tudo, e você livremente se torna filho de Deus. Porque agora você descobriu que o maior bem de todos está disponível para você. Antes você queria viver às suas próprias custas, agora você vive dependendo do próprio Deus. É isso que João está dizendo aqui.
a nova vida em Cristo, ela tem uma marca distintiva em todo cristão. Ela modifica a nossa conduta ao ponto de que o mundo não entende essas coisas. Olha aí o verso 2. Nós somos filhos de Deus, ele reafirma isso. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Se por um lado, meus irmãos, o mundo não entende, né, essas mudanças que todo cristão experimenta na sua vida quando se converte, por outro, nós também não conseguimos entender tudo, não. E aqui João parece que baixa a bola de todo mundo, né? Justamente porque Deus é infinito. Não há como saber tudo sobre Deus. Nós não somos oniscientes acerca de Deus quando você se torna filho de Deus. Quem tem filhos sabe disso, né? A gente vai conhecendo os filhos à medida que eles vão crescendo e eles nos conhecendo também. É uma relação que vai se desenvolvendo. Apesar de João ter dito, né, que a unção nos ensinaria todas as coisas. O que João está querendo dizer com isso? É que nós não sabemos tudo sobre Deus, mas na caminhada cristã e no dia a dia, nós sabemos o que é suficiente para respondermos a Deus com fé, para respondermos a Deus pela ação do próprio Deus. O Espírito gera a fé no seu coração para você diariamente responder a Ele. Isso não é algo que você faz, não existe um segundo da sua vida em que você responde a Deus independente do Espírito de Deus, do próprio Deus. Não existe esse momento. Você só pode responder a Deus, você só pode dizer que Jesus é o Filho de Deus, como diz as Escrituras, se o Espírito disser isso para você. Você só pode praticar a justiça dos filhos de Deus se o Espírito te justificar. Se o próprio Deus te colocar na posição correta. E o que nós havemos de ser? A gente não sabe de forma plena. A gente ainda não sabe como isso vai ser. Mas saberemos na sua segunda vinda, quando Ele se manifestar. Ele vai aparecer e nós seremos como Ele. Pode arrepiar agora. Está liberado. Está liberado para arrepiar. É isso mesmo. Aí a gente ainda não sabe o que isso significa de forma plena. Não dá para saber. Não dá para saber. E é isso, meus irmãos, que João vai introduzir no verso seguinte. Essa esperança, essa palavra é muito importante. Essa esperança que nós temos da manifestação do Filho de Deus, é essa esperança que purifica você. Que esperança é essa? Claro, da volta de Jesus. Mas não parece estranho que a esperança nos purifica? Mas quem nos purifica não é o Espírito? Agora João está falando que é a esperança. É porque João está sabendo, meus irmãos, e quer ensinar que a manifestação de Cristo não tem apenas implicações teológicas, soteriológicas para os teólogos aí de plantão. Tem implicações éticas, tem implicações práticas, tem implicações da vida diária, da vida ordinária de cada cristão. Se você confia nas Escrituras que dizem que o justo se manifestou, você aguarda com paciência, com esperança, com perseverança a manifestação desse mesmo justo. Você está em espera. Você está nessa posição de esperar alguma coisa. E tem algo melhor do que ser surpreendido quando a gente está esperando alguma coisa? É porque você espera, é porque você sabe que alguma coisa vai te atingir, que você faz algo. Que você, nesse caso aqui, se purifica, como João está ensinando. Se você aguarda a manifestação de Jesus, você permanece fiel. E qual é o sinal da sua fidelidade a Deus? Essa palavra aí, ó, pureza. Agneia significa que você está livre da mancha da imoralidade. Significa que a sua esperança produz em você
esse sentimento, essa postura de espera, e que Deus vai te alcançar novamente, e agora você vai ser como Ele planejou desde o início para você ser. Essa esperança, meus irmãos, é aquela que Pedro vai descrever lá no capítulo 1. Se aguardamos a vinda de Jesus pela fé, então nós temos que ser santos, é isso que Pedro diz, como Ele é santo. E aqui eu preciso fazer uma outra pausa, porque dos versos 4 a 9, esse é o assunto. Esse é o assunto da santidade. E esse texto oferece muitas dificuldades de interpretação, porque é uma variedade de pensamentos, e geralmente relacionados à nossa experiência subjetiva sobre santidade. O que a gente tem que ter em mente aqui é que santidade não pode ser descrita em termos de experiência pessoal. A gente tem que se deter ao texto e saber exatamente o que João está querendo ensinar. Por quê? Porque o nosso critério de santidade, meus irmãos, e essa talvez seja a experiência de muitos de nós, se reduz àquela luta, né? Você fica esperando ter sucesso sobre o pecado um dia ou outro. Hoje eu estou santo, amanhã eu não estou santo. Hoje eu não pequei. Ixi, mas outro dia eu pecadão. Pá. E aí a gente acha que santidade tem a ver com isso. A gente acha que santidade tem a ver com esse momento em que a gente tem um sucesso sobre o pecado. Eu não quero te entristecer hoje, eu quero te animar, tá bom? Essa mensagem aqui é de esperança. É um erro pensar que você vencer o pecado um dia traduz o que a Bíblia está dizendo sobre santidade. Esse é um erro da nossa alma católica. O reverendo Augusto Nicodemos escreve isso no livro, daquele sobre as heresias lá, né, da batalha espiritual. A nossa alma católica trouxe alguns elementos que foram mal ensinados no passado. Um deles é esse, é que existe diferença entre pecadinho e pecadão. Pecados mortais, e talvez a igreja brasileira é infestada disso, né, porque a gente trata certos pecados como se eles fossem piores do que outros. O adultério, a prostituição, essa é uma classificação de pecado. Mas a mentirinha, isso aí está de boa. Esse Jesus perdoa fácil. Isso está errado. Porque entendeu o efeito do pecado, não entendeu o que é o pecado. Para você entender o que João vai seguir, você tem que entender o que significa a santidade. Senão você não entende nada. Se você não entender o que é a santidade, porque João vai tratar do pecado, obviamente, mas ele já pressupõe que todo mundo entendeu o que é a santidade, pois se ele está pedindo pureza no versículo 3, pureza é a santidade, é a expressão da santidade. Sabe o que santidade significa? Né? Se eu perguntar aqui para os alunos aí, eu dizer, santidade em hebraico é o Kodesh, Kadosh, né? Todo mundo deve saber. Alguns devem ter até tatuado no braço aí. Todo mundo gosta disso. Teve uma época que foi aí uma moda, né, no Brasil, não sei se pegou aqui em São José. O pessoal colocava assim, Kodesh Ladonai, né? Santidade ao Senhor. E tinha uma plaquetinha, teve gente que tatuou, né? Como se a marca é só escrever Kadosh no braço que fica santo. Não tem nada a ver com isso. Nós a gente aprende que a palavra Kadosh significa o quê? Separado, não é isso? Está parcialmente certo. Porque não é a separação nos termos que a gente entende hoje. Pelo menos dois sentidos de separação. A gente acha que separação é colocar à parte. Igual quando você separa as maçãs, quando você vai no sacolão, separa as maçãs das cebolas. A gente acha que santidade, a maçã é mais, né, gostosa, então põe ela aqui. Pá. Esse é um sentido que muitas pessoas atribuem à palavra santidade. Mas está errado, ou incompleto. Porque se a gente pensar em santidade também como virtude, se você ler no dicionário, está assim, virtude do que é santo, atributo do que é santo. Se você pensar que santidade é um atributo do que é santo, isso é mérito. Isso é mérito. Santidade, meus irmãos, é uma graça que foi atribuída. E não foi atribuída de qualquer jeito, não. Você precisa entender isso aqui hoje.
Você nunca mais pode esquecer o que significa santidade nas Escrituras. Abra sua Bíblia, Êxodo 19. Olha só o que o próprio Deus diz. Êxodo 19. E você, se ouvir esse texto com atenção, você vai se lembrar de pelo menos outros dois no Novo Testamento. Versos 5 a 10. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a voz e guardares a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Moisés voltou e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles toda a palavra que o Senhor lhes havia ordenado. E todo o povo respondeu de comum acordo: falamos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Eles fizeram um pacto. Então o Senhor disse a Moisés: virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo e sempre crê em ti. Porque Moisés havia anunciado as palavras do povo ao Senhor. O Senhor também disse a Moisés: vai ao povo e santifica-o hoje, e amanhã eles deverão lavar suas roupas. Sabe o que significa santidade? Essa palavra que Deus dá ao povo é muito importante. E aqui, o tabernáculo ainda não havia sido construído. Lá no capítulo 28 de Êxodo, ele começa a construção. E se você der uma lidinha na sua Bíblia, você vai ver que todos os utensílios do templo eram santos, separados para Deus. Sabe o que significa, meus irmãos? A melhor palavra para traduzir santidade significa apropriação. É quando Deus fala assim: é meu. Olha o que ele falou para o povo: vocês são minha propriedade. Eu estou me apropriando de vocês, porque tudo é meu. Só que eu quero algumas coisas em especial. Você é meu, Tiago. Fechou? Fechou. O sumo sacerdote tinha uma inscrição na mitra, escrito: santidade, santo, separado para o Senhor, Kodesh Ladonai, de propriedade exclusiva de Deus. Isso é tão sério, meus irmãos. Se você abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 5, está lá o rei Beltesazar comemorando com os utensílios que ele tinha roubado do templo. O camarada ficou apavorado, sabe por quê? No meio da orgia, da festa, parece um mãozão. Pé! Mene, mene, tekel, pezinho. Ele ficou louco. O que é isso? Sabe por que aquela mãozona de Deus apareceu ali? O texto está dizendo lá em Daniel capítulo 5, porque ele estava usando daquilo que Deus tinha se apropriado. Ele tinha roubado o cálice e estava bebendo com o cálice. Se o cálice é de Deus, ele não pode ser usado para mais nada. Se a sua vida é de Deus, ela não pode ser usada para mais nada. É isso que significa santidade. Deus se apropriou de você. Vocês são minha propriedade particular. Pedro fala isso, João, né? Todos os apóstolos entendiam essa parada. É meu, ninguém tasca. Fechou? É isso que Deus, isso significa santidade. Não tem nada a ver com o atributo do que é santo, não. É isso que muda na vida do cristão. Você acha que o que muda na sua vida, meus irmãos, é só a sua percepção sobre você? Não é não. O que muda na vida do cristão é como Deus te vê. Isso que João está falando aqui. O que mudou e você talvez não percebeu, por isso que a nossa luta contra o pecado é tão intensa, não é nem a luta, é como Deus te vê, é como Deus se apropriou de você. É disso que ele está tratando aqui, ó. Olha o que o Stott diz: o pecado que o cristão não pratica é o pecado habitual e persistente. A nossa luta contra o pecado vai ser contínua mesmo. Ele pode pecar às vezes, mesmo com o consentimento da mente e da vontade.
mas é dominado pelo pensar e pelo arrependimento depois. Igual o Salmo 51 diz. Toda a direção da vida do cristão é para Deus e a santidade. A sua mente está firmada no Espírito e nas coisas do alto, não nas coisas dessa terra. Os seus olhos estão sempre voltados para o Senhor, tendo sempre a sua presença. Os seus olhos estão fixos em todos os seus mandamentos, e o seu coração está firme. O que eu quero te dizer nessa manhã, meus irmãos, não obstante nós termos recebido a nova vida em Cristo, às vezes nós vamos pecar. Mas o princípio que rege a vida do cristão não é, em hipótese nenhuma, ceder ao pecado, mas é se opor ao pecado. É isso que mudou na sua vida. Antes você não tinha condição de se opor ao pecado, agora você tem. E João não está falando que não vai pecar nunca mais. Claro, ele já disse lá no capítulo 1, se dissermos que a gente não tem pecado, a gente é o quê? Mentiroso. Vocês leram isso. Ele não está falando que nunca mais vai pecar. Os gnósticos pensavam assim. Muitos cristãos pensam assim: puxa, eu fui enganado, né? Falaram que eu ia nascer de novo e eu nunca mais ia ter que enfrentar pecado. Não, se alguém te ensinou isso, te enganou mesmo. Desculpa te dizer hoje. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. Os cristãos, olha essa frase do Calvino, quando ele comenta João. Não é que os cristãos sejam totalmente isentos de defeitos, mas que o coração deles luta para modelar as suas vidas à obediência de Deus. O pecado não exerce domínio sobre eles, pois o Espírito não deixa o pecado prosperar na vida do cristão. Eu acho que agora dá para a gente ler o restante do texto. Todo aquele, leia aí versículo 4, que vive habitualmente em pecado, deliberadamente em pecado, vive em rebeldia contra a lei. Qual lei? Essa que eu acabei de te ensinar. E se você quiser ler mais sobre, leia em teologia bíblica, o capítulo 19 de Levítico até o capítulo 27 é chamado, esse trecho das Escrituras é chamado de Código de Santidade. Deus começa, como Pedro diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, sede santos porque eu sou santo. Ele abre assim, versículo 1 e 2, e depois ele começa a falar, aí ele começa a repetir as leis. Você vai cuidar, né, do pasto, vai cuidar de leis civis, cerimoniais, todo tipo. Mas preste atenção, todas as vezes que ele repete uma lei, ele aparece a expressão, porque eu sou o Senhor. Porque eu sou o Senhor. Porque eu sou o Senhor. Do capítulo 19 até o capítulo 27 de Levítico, essa expressão se repete, porque Deus está acentuando agora para os hebreus o seguinte: você não dá conta de cumprir essa lei por conta própria, não. Isso que João tem em mente, essa é a lei que não pode ser quebrada. Se você é propriedade de Deus, você faz o que Deus te ordenou fazer, você obedece à lei. Porque o pecado, como diz João, é rebeldia contra a lei. Não dá para relativizar pecado e encher ele de eufemismo, né? Diminuir a intensidade. Pecado é uma transgressão grave contra Deus. E se você sabe disso, versículo 5. É por causa da impecabilidade de Jesus que você é habilitado a cumprir a lei. E por isso você não peca. O que caracteriza a vida cristã, meus irmãos, é a luta. É o ato de lutar contra o pecado. Versículo 6. Se você, todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu nem o conheceu. Por quê, meus irmãos? Porque perseverar é a resposta que é esperada do cristão contra o pecado. Porque Jesus te ajuda nas suas fraquezas. O próprio João diz que ele é o seu advogado. O livro de Hebreus, no capítulo 8, diz que ele é o sumo sacerdote. Hoje, agora, dia 4 de fevereiro, meio-dia e 17. Sabe o que Jesus está fazendo? Intercedendo por você. Está lá agora.
temos um sumo sacerdote que media a nossa relação com Deus. É agora. Você acha que Jesus está lá na cadeira de praia dele? Na rede? Está não, está trabalhando. Sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Fazendo o quê? O que o sumo sacerdote fazia lá atrás, intercedendo por mim e por você, colocando a minha vida diante de Deus e a sua. É isso que João está dizendo aqui, meus irmãos. Se você entende o que Jesus está fazendo, você precisa se apropriar disso. E é por isso que ele vai dizer: filhinho, ninguém te engane. Quem pratica a justiça é justo. Não deixe as heresias te confundir. Não deixe ninguém te ensinar que certos pecadinhos podem, que são mais fáceis de perdoar. Porque toda vez que você faz isso, você torna a cruz um engano. Porque Cristo levou todos os pecados naquele lugar, por sua causa, por minha causa. Todos, até aqueles que você acha que é mais fácil. Porque quando você classifica pecado, você está classificando Deus. Você está achando que Ele só pode perdoar alguns, e que você dá conta de resolver outros. Isso é um engano. Não tem mérito nenhum em nenhum de nós para resolver nenhum tipo de pecado. Por isso que a justiça de Deus se manifesta. Para quê, meus irmãos? Para destruir esse engano do diabo. Está aí no versículo 8. As obras do diabo se expressam nessa qualidade que a gente oposta à qualidade dos filhos de Deus. Agora João vai concluir. Se nós praticamos a justiça, o amor e a doutrina correta, o diabo faz o oposto exato. Que é isso que ele é especialista em fazer: enganar, iludir as pessoas. O diabo é homicida, ele mata, rouba, destrói. É isso que o próprio João diz no seu evangelho? Então não se deixe enganar. Uma vida moral correta é uma expressão de que você é filho de Deus. E se você nasceu de Deus, segundo o versículo 9, o Espírito, a semente de Deus, fala isso para você. É o testemunho interno do Espírito que você recebeu pela pregação do Evangelho. Sabe o que eu acho? Cristão tem que sentir culpa. E a culpa muitas vezes é um sinal de que você precisa correr para a cruz e se arrepender. Porque se você ficar obstinado, e se você ficar tratando os seus pecados de forma amistosa, eles vão te engolir vivo. É uma bola de neve, não tem fim. Mas não tenta fazer isso na sua força, faz na força de Deus. Faz isso confiando na esperança da redenção, confiando na manifestação do Filho de Deus, que vai te tornar apto a responder com obras de justiça. O que provém do contrário disso é do diabo. Está aqui, ó. É do diabo. Para terminar, meus irmãos, nesse verso 10 ele diz: as obras do diabo, dos filhos de Deus e dos filhos do diabo se manifestam assim: quem não pratica a justiça não é de Deus. Se Cristo se manifestou, meus irmãos, para destruir as obras do diabo, o que nós devemos pedir a Ele nessa manhã é que nos dê fé e coragem para responder a Ele. Mas um texto como esse nos faz pensar, inevitavelmente, naquela pergunta que pode te aterrorizar em algumas noites, quando o seu pecado bate à porta e você muitas vezes cede a ele. A pergunta que vem é: será que eu nasci de Deus mesmo? Você deve se fazer essa pergunta todo dia. Você nasceu de Deus? Você é filho de Deus?
Como é que você sabe disso? Pelo seu desempenho moral? Não é. Pela obra de Cristo na sua vida. Esse é o único meio pelo qual você pode ter a redenção. Eu quero te desafiar nessa manhã a avaliar a sua conduta cristã. E eu não estou dizendo que você não vai pecar, não é disso que eu estou tratando. Eu quero te animar nessa manhã, meus irmãos, a fazer exatamente o que Jesus recomenda nos evangelhos. E o apóstolo João nessa carta aqui diz: se você pecar, arrepende logo. Essa é a mensagem central do evangelho. Crê, confessa o seu pecado e abandona ele, e se arrepende e volta para Cristo logo. A mensagem que eu quero te dizer essa manhã é essa, meus irmãos: se você pecar, você tem um advogado diante de Deus. Não tente fazer isso à sua própria força. Faça na força de Deus. Corra para Deus. Ouça a Deus pela palavra. É isso que nos anima, é saber, meus irmãos, que nós não estamos deixados de lado pelo próprio Deus que nos ama como filhos. Porque se nós pecamos e desagradamos a Deus, nós precisamos correr rápido para Ele. Arrependa-se e creia no Evangelho de Jesus. Vamos orar. Senhor, dá-nos a Tua graça para confiarmos plenamente nas Escrituras que nos ensinam que nós somos santos para Ti. Propriedade exclusiva de Deus. Então, Senhor, que as nossas disposições mentais, físicas, psicológicas, elas se convertam, não no sentido de uma mudança completa, porque isso só na glória. Mas que nós possamos, ó Deus, como o Calvino ali diz, dobrar, inclinar os nossos afetos à Tua palavra, à Tua vontade, porque reconhecemos que ela é boa, perfeita e agradável. Então, Senhor, meu pedido para mim mesmo, para os meus irmãos nessa manhã, é que com o auxílio do Teu Espírito nós consigamos vencer o pecado. Ajuda-nos a crer, confessar e arrepender, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.